Olá! Tudo bem para quem tá online? Começando aqui uma live. Eu tô impressionada com a diferença de temperatura, porque eu tava em Minas. Oiê! Eu cheguei hoje em São Paulo e agora eu tô com calor, porque lá tava frio. Para quem tá ao vivo, olá! Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra Miranda. Tem um cabo de vassoura aparecendo ali atrás, pelo menos para quem tá no Instagram. É uma vassoura de verdade, mas é uma vassoura, digamos, especial, porque eu ganhei de uma pessoa muito querida. É como se fosse uma vassoura de bruxa mesmo. E quando essa pessoa foi me dar o presente, ela disse bem assim: esse presente é a sua cara. Esse presente é o presente que eu queria dar para você. Então eu resolvi homenagear, deixando aqui na minha sala. Então o tema de hoje é ego. O que o ego ele representa dentro da Kabbalah, ou dentro daquilo que nós precisamos olhar, né? Deixa eu ver aqui minha página no Face, se entrou. Então, aquilo que a gente veio olhar. Quando eu comecei, né, o estudo da Kabbalah, eu achava que o meu objetivo era eliminar o ego. E eu pensava, ok, o meu objetivo é eliminar o ego. E depois, durante o processo, né, de estudo da Kabbalah, eu percebi que, na verdade, o objetivo não era eliminar o ego, mas sim o objetivo é identificar o ego. Então, de acordo com a Kabbalah, 99% do que a gente veio aprender aqui, do que a gente veio corrigir aqui, é olhar para o nosso ego. Quem é o ego para a Kabbalah? Então, o ego, gente, ele representa aquela parte em nós que não está corrigida. Aquela parte que a gente veio poder olhar, identificar, para ir além dessas limitações. E esse é um ponto muito importante, porque às vezes as pessoas, e eu me incluo, óbvio, como ser humano, né, sendo astróloga cabalística, numeróloga cabalística, facilitadora de constelação familiar, Theta Healer. E às vezes a gente pode usar algo como uma desculpa, né? Ah, porque aconteceu isso na minha história, ou porque esse é meu signo, ou porque eu tenho X planetas assim, assado, ou porque esse é meu ego, meu ticum, enfim, que é a minha missão de vida. Mas na verdade o principal objetivo é 99% daquilo que a gente veio fazer aqui é o quê? É olhar, é identificar, é dizer sim. Agora, é fácil a gente olhar para aquilo que é a nossa sombra, para aquilo que é a nossa negatividade? Não, não é fácil. Então, quem são as principais pessoas que levam a gente, que jogam a gente para poder olhar
para essa correção, né? Para poder olhar para esse aprendizado. É o nosso pai e é a nossa mãe. Então, gente, acho que não tem ninguém aqui online, né? Acho que não tá rolando na página do Face, não sei o que aconteceu. Enfim, mas a gente tá aqui, depois eu salvo o vídeo para as outras redes. Então, o primeiro ponto, quando a gente vai falar de ego, é olhar para as nossas sombras, é olhar para a nossa negatividade. Então, a gente sempre, né, muitas vezes tenta achar alguém para colocar a responsabilidade, alguém para colocar a culpa. Mas é importante, principalmente no momento que nós estamos vivendo agora, não só pelo mês de Câncer, mas como humanidade, de assumir a nossa responsabilidade. Para quem está acompanhando os capítulos anteriores da novela aí, da Cabala, a gente tá, né, de acordo com a astrologia cabalística, a gente ainda tá este ano no mês de Câncer. Então, para a astrologia gregoriana, a gente já entrou no mês de Leão, mas para a astrologia cabalística, ainda não. Então, gente, o que o mês de Câncer quer ensinar pra gente? O mês de Câncer, ele diz o quê? Que a gente precisa não se sentir como a Lua, que é, entre aspas, o planeta que rege esse signo, né? A gente chama na astrologia cabalística de planeta, mas na verdade não é. Então, o que acontece? Quando a gente olha para a Lua, quem tá online? Deixa eu ver. Gente, fala de onde vocês estão conectados. Alexia! Então, o que acontece com a Lua? A Lua, ela não tem luz própria. E a nossa tendência durante esse mês de Câncer, e toda vez que a gente olha para o nosso ego, né, que é essa negatividade, que é essa sombra que a gente veio corrigir, a gente veio identificar esses pontos frágeis. Eu coloquei aqui alguns pontos para a gente poder prestar atenção e colocar um foco, porque às vezes o ego, né, tem essa tendência de falar: nossa, essa aula foi super legal. E aí a pessoa te pergunta: mas o que foi falado? Eu não sei te explicar, eu não sei falar para você. Então, esse assumir responsabilidade é falar: eu aceito a minha vida em primeiro lugar do jeito que ela é. E, gente, por pior que tenha sido a sua história, né? Como facilitadora de constelação, Miami, Sampa, fala de onde vocês estão conectados. Tem histórias que realmente são muito fortes. Tem histórias que realmente são muito pesadas, né? Tem casos de mãe matar pai, pai matar mãe, esses refugiados que a gente vê no dia de hoje. A gente vem, né, para quem tem 30, 40 anos, a gente ainda tem uma memória, como uma ressonância dessas guerras que aconteceram, de quantas pessoas que precisaram sair da sua casa para desbravar o novo, para desbravar o desconhecido. E esse desbravar o novo, o desconhecido, o ousar, o sair literalmente fora de casa, é o que a gente precisa para poder evoluir. É o que a gente precisa para poder caminhar
E através dessa ressonância que o Rupert Sheldrake e o Bert Hellinger explicam de uma forma tão linda, reflete nos nossos antepassados aquilo que a gente precisa olhar. Porque de repente algo aconteceu lá atrás. Ah, mas eu nem conheci a minha bisavó, o meu bisavô que fugiu da guerra, que Deus o livre se matou, enfim, que teve um relacionamento fora do casamento, mas tudo isso traz memórias para o nosso sistema. E essas memórias, elas são apresentadas através do pai e da mãe, que cada um de nós temos, em primeiro lugar. E quantas vezes a gente prefere não olhar para essa história do pai e da mãe, ou para a própria história da nossa família, e falar, quer saber? Eu vou conhecer alguém, vou me apaixonar, vou aproveitar a vida. E o que acontece? O universo é lindo, maravilhoso, misericordioso e faz com que a gente possa atrair alguém que ajude a gente a olhar para algo da nossa família, que ajude a gente a sair da nossa zona de conforto e falar, ok, aconteceu uma vez, aconteceu 2 vezes, aconteceu 3 vezes, e a repetição é algo importantíssimo que nos ajuda a identificar a nossa correção, o nosso tikkun. Nós estamos no momento chamado de Ben Hametzarim, que fala sobre passagens estreitas, sobre um momento que este ano de 2019 vai até o dia 10 de agosto, mas como no calendário cabalístico a gente segue um calendário que é diferente do gregoriano, não quer dizer que em 2020, 2021 vai ser essa mesma data, mas agora, para quem tá assistindo esse vídeo, né, perto dessa data, ou quem tá online, até o dia 10 de agosto, é como se fosse um momento para a gente olhar para pontos da nossa vida e observar aquilo que é difícil eu dizer sim, aquilo que é difícil eu aceitar. E esse aceitar pode ser uma situação pontual que acontece. Eu vou falar para vocês algo que aconteceu comigo hoje, que foi assim, uau! Eu cheguei de viagem, né? Tava em Poços de Caldas, que eu tava semana passada na live, passei uma semana em Minas com os meus pais, nessa cidade natal que me recebeu nessa vida. É muito importante a gente fazer as pazes, né? E dizer sim para a cidade que nos recebeu nessa vida, para os nossos pais, enfim. Eu tava aqui e aí eu vi na garagem do prédio uma cuidadora andando com uma mulher, e aí chegou uma outra cuidadora e elas falavam, porque é difícil, Alzheimer é difícil, e eu subindo com carrinho, tira-mala, tem 2 amigas, né, Arlete e Simone, e também a Alexia, que delicadamente às vezes me falam, por que você tem que carregar tanta coisa, leva uma mala só, né, e eu levo mala, malinha, sacola, sacolinha, e eu carregando todas as minhas coisas no carrinho e tal. Trouxe pra cima, desci pra poder devolver o carrinho, e essa senhora virou e disse assim pra mim, vem aqui que eu quero te falar uma coisa. E a gente, né, sempre presta atenção em pessoas que podem ser vistas como excluídas. Alguém que tem Alzheimer, alguém que pode estar, sei lá, drogado, embriagado, como se for crianças, loucos, porque essas pessoas, elas têm no dia de hoje a profecia. No passado, as pessoas iam até o profeta, conversar com o profeta, né, tirar uma opinião sobre alguma coisa, e hoje em dia, de acordo com a Kabbalah, essa profecia, ela está com as crianças, com os loucos,
com os bêbados, com os drogados, com pessoas que a gente tem como excluídas, como a gente não ouve. Então, quando aquela mulher disse isso, ela tava numa cadeira de rodas e a cuidadora empurrando e ela falava assim pra mim, vem aqui, vem aqui. E aí eu tava esperando o elevador chegar, eu falei, que oportunidade para poder ouvir o que essa mulher tem para me falar. E geralmente, né, pessoas que têm, por exemplo, Alzheimer, elas podem trazer alguma mensagem, algo que não foi visto dentro do sistema para que a família possa olhar e dar um lugar para isso. E aí eu fui me aproximando dessa mulher com toda a energia de câncer. Aí a cuidadora disse assim pra mim, não chega perto dela que ela vai te bater. Porque ela bate nas pessoas, ela faz isso. Aí eu olhei assim bem pra mulher e falei, né, como diria em inglês com todo respeito, what the fuck? E eu disse, o que você quer me dizer? E não cheguei tão perto dela. E ela falava, chega mais perto, chega mais perto. Por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque durante o nosso dia, com situações pequenas, tipo de segundos ou de minutos, o universo pode trazer mensagens para nós que nos ajudam a enxergar o nosso ego. E durante esses meses que nós estamos passando, são os meses de Câncer e de Leão, cada um de nós, eu convido vocês a olharem para áreas da sua vida que vocês podem ser bonzinhos demais, ou boazinhas demais, ou pessoas que de repente eu faço demais, eu compartilho demais, e quanto mais a gente compartilha, menos valor essas pessoas vão dar na gente. Quem tá acompanhando aqui, então, gente, fica à vontade para fazer perguntas sobre o que eu tô falando, sobre ego, sobre alguma coisa que vocês queiram. Eu cheguei perto dela, dessa mulher, e eu disse, só que eu não cheguei tão perto como ela queria. Eu me aproximei e disse, o que você quer me dizer? E ela só continuou falando, vem aqui, chega mais perto. E aí a cuidadora falava, ela vai te bater, porque é esse o comportamento que ela tem quando ela pede para as pessoas chegarem perto, né? Então, eu agradeço ao universo por não ter apanhado, por enfim, eu não sei se era exatamente isso que ia acontecer, mas eu não quis correr o risco e pagar o preço. Eu me aproximei e olhei dentro dos olhos dessa mulher e disse, o que você quer me dizer? E ela continuou falando, vem aqui, e aí a mulher falou, vem, sobe, eu nem vou subir no mesmo elevador que você, porque esse é o comportamento dela, né? Então, como que a gente identifica o nosso ego? Porque às vezes tem pessoas que falam assim, mas eu não sei, astrologia, cabala, constelação, o que quer dizer tudo isso? E ao mesmo tempo, né, que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aprofunda, mais é importante para despertar a nossa consciência, as grandes verdades da vida, elas são paradoxais. Deus é simples. Comece a prestar mais atenção no seu dia a dia. Pessoas, situações que podem apertar os seus botões de uma forma repetida. Então, se alguém olha pra mim e fala, nossa, você tá assim, você tá assado, e eu fico feliz ou triste por causa disso, é o meu ego. Porque às vezes a gente pode pensar, o ego é a pessoa se achar, o ego é a pessoa se sentir mais importante que os outros, mas, gente, como a lua, não tem maré alta, maré baixa. Da mesma forma, tem momentos que o ego pode nos levar para cima e outros momentos fazer a gente cair durante o mesmo dia. E qual é o desafio? Olhar, tanto quanto o ego tá lá em cima, quanto o ego tá lá embaixo, e dizer, eu quero ir além desses altos e baixos. Pode ser um pouco duro o que eu vou falar agora para vocês, mas para nossa alma, se uma pessoa ela sai de uma festa de casamento ou ela sai de um enterro,
A sensação é a mesma, é como se fosse uma constante. E essa é a energia do Sol, né? Daqui a pouco a gente vai entrar no mês de Leão, que representa o fogo do fogo e é regido pelo Sol, que traz todo esse potencial de falar. Isso é um aprendizado de vida, independente de ser feliz ou triste, porque para a luz não existe essa dualidade. Quando a gente entra na dualidade, é porque a gente está em conexão com o ego. Então, quando eu sinto medo, insegurança, julgamento, quando eu fico preocupado com o que as pessoas vão falar, com o que as pessoas vão pensar, quando eu sinto raiva, quando eu sinto ódio, tudo isso, né, esse bang jump, são sensações do ego. Ah, mas como eu diferencio se é meu ego que tá falando comigo? Porque é literalmente como se fosse aquele desenho que tem as duas vozes, né? Como eu diferencio se é o ego ou se é a intuição? A intuição, ela não vai te trazer altos e baixos, medo, insegurança. Ela pode, às vezes, ser algo assim, um pensamento meio fora da casinha, alguma coisa que eu penso de acordo com a lógica, será que isso realmente é possível? Mas aquilo não vai ficar martelando, não vai te trazer medo, não vai te trazer insegurança. Se começar assim, não é a intuição, é o ego. E algo que a gente precisa muito aprender diariamente, a pedir ajuda. Não é porque eu estudo espiritualidade, ou eu sou terapeuta, facilitadora em constelação, qualquer coisa que eu me ache que eu já tenho um tempo de experiência. Quanto mais experiência, quanto mais posses, quanto mais títulos, quanto mais seguidores, quanto mais a gente aparece, maior é a responsabilidade de olhar para o nosso ego, de identificar e dar um lugar para ele, mas a gente escolhe quem a gente vai alimentar. Tem uma história muito interessante que diz assim, né? Que o menino, ele estava sonhando com um lobo e o lobo era bonzinho, dócil, calmo, e de repente chegou um outro lobo nervoso e começou a lutar com esse primeiro lobo, e o menino acordou super assustado, chegou pro avô e disse: quem ganhou a luta? Quem vai vencer? Né? O que vai acontecer? Porque eu acordei na hora que tava na batalha. O avô sabiamente respondeu para esse neto, para esse menino: quem vai vencer é aquele que você alimentar. Já parou para pensar durante o dia quantas vezes a gente pensa coisas negativas ou a gente fala coisas negativas? De acordo com a Kabbalah, cada pensamento que a gente tem, cada palavra que a gente fala, a gente está criando um anjo. Então, gente, olha a responsabilidade. Não tô falando pra você, então agora para de pensar negativo, para de falar coisas negativas ou de julgar, porque eu também sou humana, eu também faço isso, mas no momento que a gente reconhece, identifica, eu falo, ok, eu vejo você, eu dou um lugar pra você, mas eu escolho alimentar a apreciação ao invés de alimentar a preocupação, o medo, a insegurança, o julgamento, etc. Tem uma série muito legal que eu tô assistindo no Netflix, e olha que geralmente eu sou super por fora. Tem pessoas que me perguntam assim: onde você vive, hein? Principalmente no tempo, né, que eu tava muito fechada nos estudos da Kabbalah, nem ligava a TV, nem existia praticamente internet. Mas tem uma série muito interessante que se chama Maria Madalena, e fala uma parte dessa série, né, lá pelo capítulo 5, 6, tem uma passagem que Jesus, ele tá no deserto, e aí aparece um personagem todo vestido de preto, com um turbante, e Jesus tá lá no deserto, passando, né, os perrengues, e esse personagem chega e começa literalmente a apertar os botões dele,
Sabe quando algumas religiões elas falam assim, é a tentação, né? Para Kabbalah, o que é a tentação? É a nossa sombra, é a nossa negatividade. Então, se eu tenho medo, e é muito interessante, quem tem medo, olha, quem tem medo de fantasma, quem tem medo de assombração, quem vai vir atrás da gente? Aquilo que nós criamos através dos nossos pensamentos, através das nossas ações. Eu me lembro de uma lição muito interessante que eu aprendi com um mestre de Kabbalah, Yehuda Berg, sobre o ego. Ele dizia assim: a gente precisa ter sempre 2 cartas na manga. O momento que você se sentir um nada, um 0 à esquerda, você tirar a carta que fala assim, você é o ator principal da sua vida. Tipo, você tem que ir lá na frente, tá abrindo a cortina e não ficar aqui atrás na coxinha. E o momento que a gente estivesse achando o máximo, você tirar a carta que fala assim, você não passa de comida para verme, né? Então, se eu falar pra você que eu não sou nada, que não me acho nada, é como se eu falasse, a luz não pode repousar em mim. Mas se eu achar que eu sou a luz, o que a gente fala? Cada um de nós, a gente tem um pedacinho, a gente tem uma centelha, a gente tem uma partícula. Então, por que a gente faz ações de compartilhar? Por que a gente quer ir além do nosso ego? Então, é identificar, é dar um lugar e pensar, eu posso escolher pensar e agir diferente. Por quê? Porque eu quero mais luz na minha vida. E é muito física. Se a pessoa estiver vibrando nessa frequência aqui embaixo, é isso que ela vai atrair. Para ela atrair bênçãos que estão aqui em cima, ela precisa vibrar nessa outra frequência, né? E prestar atenção nas pessoas que estão ao seu redor, porque elas querem te trazer uma mensagem. Gente, eu conheci a Kabbalah nessa vida, quando eu morava em Londres. E me lembro muito bem uma aula que eu tive com a Sara Yardeni. Ela disse assim, aquilo que te incomoda demais nas pessoas é o seu espelho. Você é igual, você tem algo igual. E eu disse, what? O quê? E na época eu morava numa república e tinha uma menina que estava apertando muito os meus botões. Que eu falava, nossa, essa menina é isso, é aquilo, e julgava pra caramba. Quando eu vi isso, eu saí de lá e falei, não, isso foi demais pra mim, essa menina não tem nada a ver comigo, eu não sou assim, lá. Naquele dia eu já cheguei e tranquei a porta, me fechei no quarto e falei, eu não quero nem ir pra sala, eu não quero contato com ninguém, eu tô digerindo essas informações. Óbvio que a partir dali eu olhava pra menina e eu pensava, gente, o que eu tenho de parecido com ela? Naquela época eu não tinha nada, mas eu quebrei o meu ego, me conectei com a humildade e falei, eu quero estar aberta para poder pedir ajuda, o que eu tenho de parecido com essa menina. E de repente eu comecei a olhar coisas que ela falava que eu já tinha agido assim antes na minha vida, ou seja, era um espelho, não que estava acontecendo naquele momento, mas que já tinha acontecido. Então eu disse sim. E adivinha o que aconteceu quando eu disse sim? A menina se mudou. Saiu da república. Ou seja, quando a gente escolhe olhar, quando a gente diz sim, mas não dizer sim como vítima, dizer sim de assumir a responsabilidade, de falar, esse é o meu lugar, eu nasci nessa cidade, nessa família, nesse ano, nessa geração, eu gosto de tal geração, de tal país, de tal cultura, ótimo, tudo isso agrega, mas não dá pra pessoa, às vezes tem clientes que falam assim, eu já fui tal pessoa, e geralmente não é ninguém que tá carregando mala, né? É sempre a rainha, o rei, alguém importante. Ok, mas isso também é ego. Eu preciso viver agora, nesse momento presente. Um outro exemplo, eu tava aqui esses dias em São Paulo, tava ouvindo um som, né, cozinhando, aí fui checar meu celular, um amigo tinha mandado uma mensagem, ele mandou assim, oi linda. Aí eu olhei para aquela mensagem e falei, meu amigo me chamou de linda.
Ao mesmo tempo, eu me questionei e falei, nossa, como eu tô sendo reativa. E se ele tivesse falado, e aí, horrorosa? E aí, feia? Eu ia estar, então, mal? Eu ia estar chorando? Então, tudo isso são formas da gente poder identificar, porque a maior guerra que existe é aqui, né? Então, identificar, dar um lugar e pensar, você pode escolher quem você vai alimentar. Se você vai alimentar o seu ego, se você vai alimentar a sua alma. Se deixar, eu vou falar um monte sobre o ego, que eu amo esse tema. Mas é legal, né? Cada um poder absorver na sua vida. Onde eu identifico esses altos e baixos, começando com a sua história, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seus relacionamentos amorosos. Quem quiser se aprofundar e fazer um curso de Cabala online, que você pode acessar as aulas do seu celular, do tablet, do computador, onde você estiver, também existe esse curso. Pode dar uma olhada no meu site, alessandramiranda.com. Eu moro em São Paulo. Eu não moro em São Paulo, eu quero fazer uma constelação. Gente, foi um mérito tão grande fazer uma constelação algumas semanas atrás com uma pessoa que estava em Israel. E o campo, ele vai além do tempo e espaço. Então, a pessoa ela pode assistir a sua própria constelação. Claro, se você estiver em São Paulo, venha. Se você não tiver, é possível você se conectar, seja com a constelação em grupo, seja com a constelação individual, com a leitura de mapa cabalístico, numerologia, enfim. Você pode assumir a responsabilidade de falar, eu também tenho luz própria, claro. Com a ajuda do Criador, de Hashem, de Deus, de algo que é uma força maior, né? Mas eu também posso ter luz própria, eu não sou vítima das circunstâncias. Eu posso escolher um destino diferente, um destino mais alegre, um destino mais leve. Só que em primeiro lugar eu tenho que acreditar que isso é possível e elevar a minha frequência. Gente, se deixar eu vou ficar falando um monte aqui. Foi muito bom estar com vocês. Terça-feira que vem tem outra live. Quem estiver em São Paulo, nas próximas quintas-feiras, dia 25 de julho de 2019, dia 1º e dia 8 de agosto, nós temos constelação a partir da tarde e da noite, às quintas-feiras, no auditório da Rádio Mundial, na Avenida Paulista 2200. Quem quiser constelar... Taiane! Quem quiser constelar, seja presencial ou online, também pode constelar. E eu deixo essa mensagem para vocês. Onde hoje eu me sinto vítima. Onde hoje eu me sinto um pouco desanimada, desmotivado, porque talvez eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. E faça um exercício. Procure se imaginar como se você tivesse 2 bancos. Um banco infinito de tempo, um banco infinito de dinheiro. Então, você tá lá, sei lá, fazendo compra no mercado, na academia. Começa a se imaginar, se eu tivesse esses 2 bancos infinitos, o que eu faria? Compraria isso, viajaria, e vai. Chega uma hora que você vai se ver numa posição e você se pergunta, o que eu teria tesão de fazer na minha vida, o que eu teria prazer de fazer na minha vida, porque nós temos desejos diferentes. De repente, para uma pessoa, prazer é morar ali pé na areia, naquela praia. Para o outro é trabalhar numa multinacional, viajar para o exterior todo mês, falar em público ou trabalhar, né, mais consigo mesmo. Quais são os meus desejos, para que a gente possa despertar essa semente de luz que existe dentro de cada um de nós. Um beijo para todo mundo, até terça-feira que vem. E que vocês possam despertar a luz que existe dentro de cada um. E olhar para a sua história com muito amor, com muito respeito, dando lugar para tudo que foi, do jeito que foi e do jeito que é hoje.